falando da postura dos jornalistas, dos dirigentes, treinadores, todos eles brancos, héteros, ou as mulheres que atuam no segmento esportivo, a maioria brancas, né? Fato. Eles também, de certa forma, eles são vítimas. Eles são vítimas de um sistema que formou para o Brasil uma elite, uma parte de uma elite. Se eu colocar todo mundo, tem ninguém que vai reclamar, né? Mas uma parte de uma elite predadora, egoísta, distante da realidade brasileira, que apenas quer se satisfazer com seus próprios prazeres, ou seja, uma elite hedonista. É uma elite hedonista e que gera isso. E aí o que acontece? Muitas vezes, as classes C, D e E, elas acabam achando que para você buscar a sobrevivência, você também tem que adotar esse individualismo. Algo muito presente também nas igrejas evangélicas e que tem o rebote por parte dos atletas de Cristo. Os atletas de Cristo que vão para os clubes de futebol, salvo raras exceções, também eles reproduzem esse discurso individualista, triunfalista, absolutamente separatista. E é por essas e outras que o futebol, ele parece que está cada vez mais divorciado da vida brasileira. E qual que é o reflexo disso? O povo brasileiro não está nem aí com a seleção brasileira. Não está nem aí. E por que não está nem aí? Porque ela não se sente representada. E não venha dizer que é questão de dinheiro. Muitas vezes é questão de postura. O Romário foi campeão do mundo em 94, mas ele nunca deixou de ir lá na Vila Vintém, de frequentar o subúrbio. Pô, uma cena conhecida, vocês são novos, mas uma cena que era impagável durante a Copa de 94, pergunta até para sua mãe, viu, Paulo do Vale? Pergunta para sua mãe. Era passar a matéria da mãe do Romário no subúrbio, lá na comunidade, assistindo o jogo do Brasil. Ela falou assim: eu combinei com meu filho o seguinte, cada gol que ele marcar, eu vou pegar uma garrafa de cerveja e quebrar no chão. Todo gol dele. Aí no primeiro jogo contra a Rússia, pimba! Aí tava lá a mãe dele. Epa! Explodir. Aí a comunidade comemorando. Comunidade lá fazendo festa. Por quê? Porque o Romário, por todos os seus defeitos, suas contradições, ele é um cara que nunca esqueceu de onde ele veio. Nunca, nunca. E aí você tem esse discurso. Aí você tem. O que eu tracei aqui foi um verdadeiro quebra-cabeça, né? Você tem uma parte de uma elite predadora individualista, uma classe C, classe D e E, que acha que aquele é o modelo, então você gera nas pessoas algo absolutamente também individualista, e esse individualismo acaba refletindo nos profissionais do jornalismo esportivo, que nesse individualismo acaba adotando um distanciamento em relação à incidência da Covid-19. Eu acho muito pertinente esse ponto que o Elias tocou, porque nessa reflexão, né, que eu tenho feito sobre como a imprensa tem abordado o Covid, não é uma questão que estava surgindo tanto à minha cabeça, mas sim, ela faz muito sentido, de quem está ali trabalhando, quem está ali reportando, né? Quem que está ali se envolvendo com esses fatos. Não, são as pessoas que realmente estão distantes das preocupações da pandemia, né? Porque, tanto eu posso agora me colocar como uma pessoa um pouco mais distante da preocupação com a pandemia do meu lado pessoal, mas com certeza minha família, meus amigos estão todos no Brasil isolados há muito tempo e eu converso com eles diariamente e sim, o meu pai, por exemplo, é totalmente grupo de risco, então ele só sai de casa para passear com o cachorro.
Então a gente está eu acompanho essa situação diariamente, porque acho que Elias perguntou, né, se eu estava isolada. Atualmente, não, mas porque aqui na Alemanha a gente já não está mais em isolamento. Mas eu não duvido nada que em 2 ou 3 semanas a gente vai entrar novamente. Mas na hora que pediram, você ficou isolada, correto? Sim. Não, até porque aqui na Alemanha foi menos duro do que na França, por exemplo. Na França, você tinha que preencher um formulário, e se você fosse sair de casa, você tinha que estar com esse formulário preenchido e assinado, que estava dizendo por que você está saindo de casa, para onde que você vai, que hora você vai voltar para sua casa, e se você fosse pego sem esse formulário, você era multado. Aqui também, quando começaram a liberar a gente para a vida social, assim, vamos dizer, hoje em dia ainda é limitado, a gente não pode se encontrar com mais de 10 pessoas aqui na Alemanha. Encontrar com mais de 10 pessoas já é uma coisa proibida, que tem gente que faz, e que isso acabam gerando alguns focos de coronavírus aqui, festas familiares e coisas assim. Mas atualmente a gente é proibido de encontrar com mais de 10 pessoas. A Bélgica estava há uma semana permitindo até 15 pessoas, começou a subir muito o número, eles já diminuíram para 5. Então a gente foi orientado a ter círculos sociais fixos aqui, de quem a gente se encontra. A gente tem as pessoas que a gente mora e o resto é círculo social fixo. O duro é se escolher o mala para conviver, né? Deus do céu, né? Você tem que ficar com o mala fixo para conversar, para conviver. Meu Deus do céu, socorro! Aí ninguém aguenta. E é engraçado ver, olha tudo que os caras estão fazendo, né? E aí, lembrando do futebol, a Bundesliga foi a primeira a voltar, foi a que mais se sentiu segura a voltar para já fazer e já encerrar. E aí você vê o que a gente está fazendo, que as pessoas desde o início não respeitaram, que o nosso futebol quis voltar o mais rápido possível, com mais de 1.000 mortes por dia no país. E aí você vê as pessoas indo em bares, aglomerando e... Cara, e aí na Alemanha os caras ainda estão nessa, assim... Tiveram bem menos que a gente. Mas aí e estão nessa preocupação. Cara, o Brasil vai explodir com a Covid-19. Mas e tem uma explicação, Paulo. Tem uma explicação. E eu resumo numa palavra. Educação. Não é educação... É educação em várias vertentes. Então, por exemplo... Vamos pegar um pouco da nossa história, rapidamente aqui. Por que nós, antes da ditadura militar, nós tínhamos uma educação, um sistema educacional que era restritivo, mas ele era adotado de muita qualidade. Só que era para acesso para poucos. Para poucos. Você chega à ditadura militar, você expande esse sistema educacional, você institui até o Mobral, que é voltado para adultos, né? Para alfabetizar adultos. Só que veio acompanhado de má qualidade. E, ao mesmo tempo, esse que é o pulo do gato, e que a gente não se toca disso. Você formou uma rede particular de ensino focado não na construção da consciência crítica das pessoas, mas apenas e tão somente para passar em vestibular. Eu preciso preparar esse cara para passar em vestibular. Porque o conteúdo crítico você só constrói com leitura de obras clássicas, você conhecer a história do seu país, você ter uma noção de sociologia, mesmo que seja básica. Então, o que aconteceu? Você chega na década de 90, até no início desse século, você chega com a educação brasileira expandida, mas com uma presença absolutamente disforme em todos os seus níveis. Você tem várias realidades em várias regiões do país, às vezes até numa mesma cidade, numa mesma região. Eu vou citar, passei da idade de ficar com pudor. É o seguinte, por exemplo, a região metropolitana de Campinas, do mesmo jeito que tem escolas estaduais sucateadas, escolas estaduais que não oferecem a mínima condição de trabalho para o professor, você tem um colégio como o Porto Seguro,
que é um colégio elitista, de excelência, que mensalidade altíssima, e isso perpetua a desigualdade. Quer dizer, você vai formar apenas uma casta dotada de espírito crítico e, às vezes, o espírito crítico de acordo com as vontades de uma elite dominante. E, ao mesmo tempo, você tem essa horda de estudantes de escolas particulares que recebem apenas conteúdo. Eu vou dar um testemunho pessoal aqui. Eu fui salvo pela minha mãe. Porque eu tive um episódio na escola pública que eu frequentava, no ensino fundamental, não cabe aqui relatar, e ela me matriculou numa escola, não sei se vocês conhecem, o Paulo, a Isadora, o Leonardo, Francisco Glicério, que fica lá na Moraes Salles, né? Fica lá no centro de Campinas. Quando eu fui matriculado naquela época, você vê aqui, isso que eu vou contar agora é divindade, é vindo de Deus mesmo. Eu passei a acreditar piamente em Deus depois disso. Porque é o seguinte, na época, a Unicamp estava fazendo um convênio com a escola. E as aulas de português eram totalmente diferentes do que a gente via. Se você perguntar para mim, Paulo, Leonardo, Isadora, eu não sei nada de análise sintática. Nada. Eu nunca tive uma aula de análise sintática. Nunca. Só que aí, como é que era? Você chegava na segunda-feira, você ia na mesa da professora, a professora tinha uma caixa de livros. Isso com 13 anos, hein? Você pegava aquele livro, você tinha uma semana para ler aquele livro, e aí depois, na outra semana, você tinha que falar com a professora o que você achou do livro, qual que é a história do livro, o que você aprendeu com o livro. E durante as 5 aulas semanais, redação. Só redação. Redação. O que aconteceu, gente? Eu tive 2 anos com esse método, eu desenvolvi barbaramente o meu espírito crítico. Desenvolvi barbaramente o meu conteúdo. Mas isso não foi mérito meu, foi uma política pública que não existe mais. Então aí você tem esse cenário no país, e aí você pega no futebol. Agora, nesse ponto que eu quero chegar. Paulo, como é que eu vou pedir consciência para o jogador de futebol no Brasil se ele é produto desse sistema educacional distorcido, destruído e arrebentado? Ele não recebe nenhuma noção de cidadania. Ele não recebe nenhuma noção de construção de conceitos básicos para saber os seus direitos, para saber os seus deveres. É apenas reflexo disso. E aí as pessoas falam, é só diversão. É só diversão a pinóia, seu babaca. Se o jogador de futebol não tem cérebro, se o jogador de futebol é um alienado, se o jogador de futebol não tem espírito crítico, ele é apenas produto da nossa falência educacional, da nossa falência enquanto nação. Se nós tivéssemos... Quer um exemplo? Por que vocês acham que a Itália, o jogador italiano é disciplinado taticamente? Será que a escola pública na Itália é ruim? Eu duvido, não é. Porque desde criança ele recebe noções de cognição, de compreensão das coisas. Então, quando ele chega num clube de futebol, ele está pronto. Ele pode receber conceitos complexos, como assim também é na Alemanha. Então, não adianta eu pedir para o jogador de futebol brasileiro na atualidade ele se exibir com excelência se ele não estiver dotado de conceitos intelectuais sólidos para compreender aquilo que o treinador está passando. Por que vocês acham que o Jorge Jesus ganhou tudo aqui no Brasil? Não é só por causa do seu trabalho de excelência, é porque a maioria do elenco já tinha atuado na Europa, já tinha noção que os treinamentos dos técnicos europeus eram complexos, exigiam raciocínio, exigiam inteligência. Não era conversinha Joel Santana, não era conversinha Abel Braga. Então tudo passa pela educação. E nós, enquanto jornalistas esportivos, estou falando para mim, cara, estou falando para mim também, nós falhamos miseravelmente nisso. Nós não abordamos esse assunto é fundamental.
Quando você exige uma escola pública melhor, você sabe o que você está fazendo? Você, em médio e longo prazo,